Olá, amigos da TVRioBonito.com. Nós estamos aqui hoje para conhecer um pouco da história. Claro que Rio Bonito, quase todo quem é mais antigo da cidade já conhece a história de Walter Terra, que está aqui conosco. Mas hoje, em função, principalmente do Comperj, tem muita gente nova chegando, muita gente que ainda não conhece a verdadeira história jornalística, a história do esporte da nossa cidade. Nós contraída com esse ilustre amigo botafoguense Walter Terra, que nos recebe aqui em sua casa, ele e sua esposa, para a gente passar para vocês da TVRioBonito.com um pouco mais da sua história. Walter, são quantos anos no jornalismo e em Rio Bonito? Marcos, um abraço, Sérgio, os amigos aí da TV Rio Bonito. 33 anos, precisamente 33 anos, cheguei para Rio Bonito em 1980. Eu tenho 36 anos, conheço o Walter desde criança, fomos vizinhos da Walter quando eu era ainda menino e tive a oportunidade posteriormente de trabalhar com o Walter na Folha Fluminense, trabalhamos também nas rádios de Rio Bonito. E Walter, fazendo um apanhado desses 33 anos de sua história, você pode falar um pouco pra gente sobre sua caminhada na cidade? Ô Marcos, eu cheguei em Rio Bonito em janeiro de 1980. A convite do Moraes Filho, né, popular Bidinho. Ele precisava de alguém que dirigisse a Folha Fluminense e indicado pelo um amigo meu de nome Hamilton. Então eu vim a Rio Bonito para ficar um mês, para conhecer Bidinho e saber do que ele de suas pretensões. Acabei ficando em Rio Bonito, ele me convidou para dirigir a Folha Fluminense e de um mês estou até hoje em Rio Bonito. Então vim para cá com esse objetivo, de dirigir o jornal que na época era o melhor jornal aqui da região, e fiquei um ano na Folha. O ano seguinte, um ano e meio depois, eu entrei na rádio, então Rádio Jornal de Rio Bonito, e também no esporte, na rádio através do Evaldo Ramos Vieira, e no esporte através de Emílio Pintas. Walter, é uma longa jornada. A Folha Fluminense na época era feita da forma mais arcaica possível, que podemos dizer, né? Aquelas grandes máquinas, era uma dificuldade para edição, uma dificuldade para revisão, enfim. E hoje há uma diferença de tecnologia absurda. Como é passar por essa parte, digamos assim, contemporânea da história do nosso jornalismo, participar dela, fazer parte dela, escrever a nossa história e testemunhar tanto nos embates políticos, na parte esportiva, na parte social, através da rádio, do jornal e das outras mídias que você sempre participou. Como é esse trabalho? Como foi esse trabalho e vem sendo até hoje esse trabalho em Rio Bonito? Bom, no jornal, como você falou, era um sistema, em relação a hoje, era um sistema muito arcaico. Hoje você tem um computador, você tem um netbook, agora surge o ultrabook, você carrega na mão. Na época do linotipo, era uma máquina, pesava tonelada. Era um trabalho absurdo. Nós fazíamos na base do linotipo e a composição manual e pressão, e o jornal saía. Então eu trabalhei na Folha Fluminense ainda nesse sistema. Com um sistema mais moderno, eu já estava com o falecimento de Moraes Filho. O jornal não teve prosseguimento porque não houve interesse de seus herdeiros. Então, numa época mais moderna, eu trabalhei já na Rádio Jornal e depois Rádio Contemporânea, que a Jornal foi comprada pela Golden Cross. E pela Contemporânea foi um sistema mais atual. E depois passei pelo jornal Gazeta de Rio Bonito. Folha da Terra, muito pouco. Na Gazeta trabalhei um ano e depois mesmo ingressei, mergulhei na vida radiofônica de Rio Bonito e cobrindo todas aquelas atividades esportivas, principalmente esportivas, através do nosso programa Esporte no Ar, que durou 16 anos.
E nas épocas especiais nós fazíamos parte da equipe da Rádio Contemporânea nas coberturas políticas, coberturas nas solenidades mais importantes da cidade. Walter, falando do esporte, agora entrando especificamente nessa área do esporte, Rio Bonito hoje tem atletas que já estão jogando no Flamengo, estão no exterior, como é o caso do jovem Wellington, que foi zagueiro do Flamengo, mas aqui dentro do município sempre teve uma qualidade técnica de jogadores muito boa. Por que você acha que em anos passados os nomes de Rio Bonito não conseguiram prosperar e hoje, às vezes, o jogador até com um pouco menos de qualidade técnica consegue chegar aos grandes clubes? Bom, Marcos, eu me lembro que os dois primeiros atletas de Rio Bonito que foram atuar no exterior, o Eduardo, da família do Carlos do Baratão, hoje delegado, e o filho de Paulo Cordeiro, hoje advogado, né? Me fugiu o nome. Guilherme. Os dois, pelas mãos da escolinha do motorista, Leuto Abraão e Marilão Nicolau, os dois foram atuar no exterior. Mas eu me lembro que na época era uma festa quando ia-se ao exterior. E a dificuldade na época era muito grande. Hoje não, hoje com a globalização é fácil, você sai daqui, qualquer criança vai ao Rio de Janeiro, hoje uma criança vai aos Estados Unidos com muita... Então um atleta para sair de Rio Bonito, ir para São Paulo, ir para o Rio, ir até para o exterior, a tranquilidade é muito grande porque existe também um grande número de empresários que trabalham na orientação desses garotos. Então hoje, por isso, é muito mais fácil. Antigamente não existia aquela figura específica do empresário profissional. Vivia para isso, para ir lá, pegar o garoto da base, orientar o garoto, orientar a família do garoto, fazer essa ponte, o grande clube com o garoto. Hoje fica mais fácil. O pai pega o garoto e entrega a um empresário de confiança, ele dá toda a estrutura, não só na própria cidade do garoto, na cidade de origem, como também na cidade para onde vai o garoto. Então os clubes também já têm uma outra visão, clubes que têm escola, que têm seus centros de treinamento, com locais para receber esses garotos, acomodar esses garotos, com profissionais especializados para orientar esses meninos. Então, hoje a segurança é muito grande e há essa facilidade porque foi criada essa estrutura. Walter, qual era a maior dificuldade e são os maiores desafios de fazer rádio na cidade do interior? Bom, eu me lembro que eu ingressei em rádio, embora eu, nos meus 13 anos, 14 anos de idade, eu e um amigo, Celso Renato, também dessa mesma idade, nós íamos para o campo com uma caneca e fingíamos que ele transmitindo e eu comentando, ilusoriamente. Até que dois outros garotos que eram fera nessa parte de informática, essas coisas, surgiu a ideia de criar uma rádio. Naquela época, criou a rádio. Eu e o Celso Renato trabalhávamos com o microfone e os dois meninos trabalhavam na montagem, em movimentar essa parte técnica da rádio. E deu um problema danado que na época quem administrava, fiscalizava eram os Correios. E fecharam a rádio 2 vezes, e a gente reabria, ia para campo de futebol transmitir. Tínhamos até anúncios, até que chamaram nossos pais e disseram: ou fecha a rádio ou vocês vão presos. Os garotos não, mas aí não teve jeito. A repressão já funcionava na época. A repressão fez com que a rádio acabasse. Então eu tive esse início em relação à rádio. Quando eu vim para Rio Bonito, muito tempo depois... Foi Catanduva, não foi? Não, foi Cambuci. O Evaldo fez uma entrevista comigo na quarta-feira sobre publicidade. No domingo eu fui assistir um jogo no Rio Bonito. Cheguei lá, já passou o primeiro tempo.
eu assisti o primeiro tempo, assisti o segundo tempo, quando terminou o jogo, Evaldo me chamou, me convidou para ir até a cabine. Eu fui lá, achando que fosse somente assistir. Ele pegou o microfone, vamos ouvir agora o comentário da partida com o nosso amigo Walter Terra, me deu o microfone. Aí eu pensei comigo... Waldo sempre perspicaz, né? Não, ele é terrível. Eu pensei comigo, bom, eu assistir uma partida é uma coisa, como torcedor, como espectador é uma coisa. A outra como profissional que vai lá, detalha a partida, analisa a partida e passa as suas, né, a atuação de cada jogador, a atuação técnica. Mas eu pensei rápido ali comigo, falei, bom, eu vi mal a partida, mas vi alguma coisa. O público ouvinte não viu nada. Então eu vou passar para eles o que eu vi. Ficou simples. Ficou simples, simplifiquei. Aí eu fiz o comentário. Dali para frente, comecei a trabalhar na rádio e comecei a ganhar dinheiro com rádio. Depois a Golden Cross comprou a rádio, transformou a rádio em contemporânea, e ali uma estrutura muito melhor. Nós íamos cobrir partidas no Maracanã, em São Januário, e ali no Rio de Janeiro, transmitimos em Curitiba, transmitimos uma partida da Copa do Mundo no Maracanã, e aqui na região toda, Itaboraí, Silva Jardim, Rio Bonito, Maricá, Saquarema, né? Nós transmitimos, e já com uma estrutura melhor, oferecida pela então contemporânea. E as rádios, as histórias sobre rádios, as coisas até engraçadas que acontecem na rádio, são muitas, né? Reza a lenda que uma vez, Walter deve ser conhecedor dessa história, com essa história do rádio no Brasil há muito tempo. O Vasco foi jogar pela Libertadores na Bolívia ou algum país desse onde tem um fuso horário, e dava uma diferença de 1 hora. E aqui no Brasil, nessa época, passava pela TV Manchete a novela Pantanal em sua primeira versão. Então o jogo do Vasco começaria depois da novela Pantanal, que já era tarde da noite. E só uma rádio do Rio mandou um locutor para lá. Só uma rádio do Rio mandou um locutor para esse país. Todas as outras iam assistir pela TV Manchete e transmitir o jogo vendo pela televisão. Como o pessoal da Manchete soube que a concorrente não tinha mandado o locutor, chegou na hora do jogo, anunciaram: hoje, excepcionalmente, transmitiremos 2 capítulos da novela Pantanal. Tiraram o jogo do Vasco. Isso causou um transtorno, porque não tinha como narrar jogo sem o jogo na televisão. Aí o que aconteceu? Só tinha uma rádio, que era uma rádio pequena, que estava transmitindo. Colocaram, você vai escutar pelo fone a rádio que está transmitindo e vai falar em cima do que ele fala. E começou ali aquela narração. No segundo tempo, a rádio pequena descobriu que todas as concorrentes estavam em cima da transmissão dela. Aí o locutor, muito esperto, pegou e falou assim: pega a bola Zé do Carmo, toca para Mazinho, Mazinho lançou para Bebeto, Bebeto chutou, gol! Aí todas as rádios, gol, Vasco, Vasco! Aí ele vira e fala assim: gol, o carro mais vendido do ano. Ele deu um drible pelo microfone nas outras emissoras. Isso acontecia muito, né, Walter? É muita coisa. E chegamos lá no estádio do Rubro. Cadê a cabine? Não tem cabine. Não tem cabine. Aí um gaiato deu uma ideia. Vamos transmitir lá de cima, que eu sempre gostava de transmitir assim, de cima, olhando. Visão panorâmica. Visual panorâmica. Não, só tem um jeito, lá em cima da marquise. Eu olhei para chegar lá em cima, por trás tinha aquelas escadinhas. Falei, eu não vou não, eu tenho pavor de altura, tenho horror de altura. Não, mas tem que ir, eu falei, Evaldo, eu não vou não, coloca outro no meu lugar. Não, mas tem que ir, porque pelo amor de Deus, não sei o que, mas tem compromisso com os anunciantes, faziam. Aí, resumindo, montaram um esquema para me levar lá para cima. Foi Joel na frente para subir aquela escadinha, e era alta. Amarraram uma corda, olha, uma palhaçada. Amarraram uma corda na minha cintura e ficaram 2 lá de cima me puxando e 2 atrás de mim, abaixo de mim. Aí eu fui, não podia olhar lá para mim. Rapaz, me conseguiram levar lá para cima. Transmitimos o jogo, aí passou aquele, me vê o jogo, a gente envolvido, e para descer de novo foi outra agonia. Olha, foi uma palhaçada. Se pudesse ver hoje,
Eu não deixava ver, porque foi terrível. Foi cenas hilárias. O maior aperto que eu passei nos 16 anos trabalhando em rádio em Rio Bonito. A rádio é aquela coisa de você fazer o trabalho solitário, né? Você, o microfone, saber que os ouvintes estão em casa, mas você está conversando. Como é que é isso, Walter? Não, porque esse negócio de... Porque você... aquela comunicação entre os integrantes da equipe tem que ter muito cuidado e tinha que ter... E tem que ter, lógico. Eu trabalhava com Lídia Vieira, era a técnica do meu programa, e Lídia, só no olhar a gente já sabia, ela já sabia... Grande profissional. Se eu queria, o que eu queria naquele momento, entendeu? Mas também, como havia esse entrosamento entre nós dois, havia também aqueles problemas de má comunicação, entendeu? Como lá, corta, os caras cortam o fio, sai do ar. Isso acontece muito. O Cesário, né? Cesário com o Evaldo Ramos Vieira, corta, olha o pacote. Evaldo vai procurar o pacote nas gavetas, mas o pacote era pacote de anunciante. Olha, tinha muitos momentos realmente que a gente, e era tudo ao vivo, eu detestava. Se em 16 anos gravei 2 programas, foi muito. Eu preferia fazer ao vivo, e se faltei 2 programas, também foi muito. Graças a Deus. Compromisso total com o trabalho. Vivia para aquilo, né? E aqui em Rio Bonito reza a lenda que um radialista, que eu não vou citar nome, comprou um aparelho na época que nem se sonhava em celular, no qual ele subia do poste, ligava esse aparelho na rede de telefonia e falava com o estúdio de onde ele estava. E na inauguração desse aparelho, ele ligou, ficou no estúdio, na rádio, e mandou o repórter fazer a inauguração do aparelho. Aí o repórter entrou e falou assim: alô, estamos aqui direto da rodoviária Alcibiades de Moraes Filho, onde estamos inaugurando o nosso novo aparelho que... Aí, o Evaldo desligou a rádio, eu não citei o nome dele, eu não aguento. Evaldo desligou a rádio e correu para a rodoviária. Chegou lá, a roda do ônibus já estava em cima do aparelho dele, aquilo passou puxando os fios, levou tudo. Acabou com o aparelho na estreia. E essa lenda roda. E Evaldo é campeão de histórias engraçadas também, né, Evaldo? Não. Olha, eu tenho muita saudade da época de rádio. Trabalhei com vários profissionais. Joel Nunes foi narrador da nossa equipe. O Marício Martins, o Joel dos Santos, Paulo Renato. Porque o papel do interior é justamente revelar valores para os grandes centros, em qualquer atividade, E de nossa equipe saiu o Paulo Renato para Campos, Joel foi para Costa do Sol, vários garotos foram trabalhar no Rio de Janeiro, e então vários profissionais da nossa equipe para trabalhar em cidades maiores. E isso nos deu um prazer muito grande, e há momentos que às vezes que eu fico pensando assim, naquele período da Liga Rio-Bonitense, aquele período das grandes transmissões, do entusiasmo dos nossos companheiros, né? O esporte, existe a religião, existe a educação, existe a saúde, mas o esporte, embora nossos governantes não pensem assim, o esporte é uma das ferramentas mais importantes na condução da juventude, porque a juventude vive o esporte com tal intensidade que ele acaba deixando caminhos ruins e abraçando o esporte. Mas que isso aconteça, o que é importante é envolver todos os clubes, todas as entidades esportivas num projeto. Agora, você sabe que tem um clube, outro, tem 10 clubes, mas um é separado do outro. Então é necessário unir todos esses clubes, todas as entidades. Quem vai unir esses clubes? Quem vai unir essas entidades?
é uma outra entidade organizadora, no caso, Rio Bonito, a Liga Rio Bonito de Esportes, que todos esses clubes são ligados a ela. Porque um clube sozinho não movimenta as competições. A Liga e também uma outra entidade que tem esse poder, no caso do interior, a Secretaria Municipal de Esporte. A Liga tem que ser ativa, não é fazendo uma reunião por semana que ela vai conseguir isso, porque são várias modalidades, e a Secretaria Municipal de Esporte já tem outra visão, é visão diferente da Liga. Então a Secretaria Municipal de Esporte, a visão dela já é o esporte de participação. A Liga é de competição. A Secretaria é o esporte de participação. Porque tem o esporte de ponta, de elite, tem o esporte amador e tem o esporte de participação. Esse todo mundo participa. Pode ser velho, criança, entrevado, pode ser deficiente visual, ele vai participar. Entendeu? Vai ser abraçado. Né? Vai ser abraçado e vai participar. Mas aí você vai perguntar, se vem um garoto, ele é muito pesado, ele pesa 100 quilos, como é que ele vai participar? Meu sonho, Walter. É o seu sonho. Você poderia participar, entendeu? Poderia correr os 100 metros. Verdade. Mas você vai competir com o outro. Não tem condição. Não, você vai competir com você mesmo. De maneira que você vai correr os 100 metros, porque você viu lá o Usain Bolt. Então você na cabeça, uma criança de 9, 10, 11 anos, botou na cabeça que quer correr igual o Usain Bolt. Então, a primeira, senão o telespectador vai ficar sem entender. Aí vem o professor de educação física, coloca o garoto lá, bota para correr, ele não atingiu os 100 metros, cansou, correu, é um trabalho de muita persistência, correu 50 metros, muito bem, chama o garoto, olha, vou dar para ele um programa, daqui a 15 dias você vai fazer um novo teste. Esse garoto vai correr daí a 15 dias, não correu 50, correu 80 metros. Ele foi um vitorioso. Evolução. Ele evoluiu, ele cresceu. Daí mais 60 dias ele já está atingindo os 100 metros. Ele é um vitorioso, ele está crescendo. Daí a pouco ele corre os 100 metros em tantos segundos. Depois ele vai abaixando o tempo. E com aquilo ele vai se motivando, vai crescendo. Domingo é a última rodada do primeiro turno. Vamos paralisar o campeonato, vamos entrar nessas duas competições, todo mundo vai ajudar. Aí eu me lembro a bandeira de Rio Bonito, coloquei na parede e disse assim, nós vamos servir aquela bandeira. E resumindo, a seleção de juvenil ia jogar em Barra Mansa, tinha 10, 15 dirigentes dos clubes. A outra ia jogar em Bom Jesus e Itabapava, 10, 15 dirigentes dos clubes. Então, é uma questão de motivação, é uma questão de entendimento. Porque um clube joga, Cruzeiro joga Rio Bonito, há aquela guerra naquele momento. Mas se o objetivo for comum, eles vão se unir. É a maneira de se colocar aquele objetivo e todos entenderem que Cruzeirense serve o Cruzeiro, o torcedor motorista serve o motorista, Cruzeiro, mas se for um objetivo comum, eles vão se unir. Walter, foi um prazer estar aqui com você, aqui conversando, relembrando um pouquinho do nosso tempo de trabalho, no nosso tempo de esporte e rádio, jornal, enfim. Eu queria que você deixasse sua mensagem final para a comunidade de Rio Bonito e do mundo, já que estamos falando pela rede mundial de computadores, pela internet, onde o mundo inteiro tem acesso a tvrriobonito.com. Bom, eu agradeço a você, Marcos, Serginho. Sei que vocês são dois baluartes, embora jovens, dois baluartes aí da nossa imprensa. Que Deus abençoe vocês, que vocês continuem nesse trabalho. Parabéns a vocês, porque a cidade do interior precisa da imprensa, porque a grande imprensa, quando fala da cidade do interior, é porque foi desgraça. Os jornais, a rádio, enfim, parabéns a vocês.
E a minha mensagem, Marcos, seria uma mensagem esportiva, sabe? Porque eu comecei no esporte com 10 anos de idade, pelas mãos de um advogado, Assis Fonseca, um apaixonado pelo futebol, e vivi a minha vida inteira no esporte. Criei meus filhos dentro do esporte, eu dentro do esporte, tirando o meu sustento do esporte. E vi histórias maravilhosas, vi histórias de crescimento, de altruísmo. E eu gostaria que a população, a sociedade, o poder público, as religiões, enfim, entendesse o valor do esporte.